Fala galera, eu sou o Jonas Bilharinho, conhecido como Shiva no meio do MMA. Passei por uma transição, eu era conhecido como Speed, né? E hoje em dia eu tô lutando no Future MMA. Mas na minha trajetória já lutei no primeiro Round Combat, fui campeão lá. E fui o primeiro e único campeão também em duas categorias do Jungle Fight, 61 e 66. Eu conheci a Ti Nogueira aparentemente por acaso. A minha mãe veio numa casa de festa que tem em frente aqui do CT. E aí perguntou para um menino que estava passando. E aí ele falou, não, isso aí é um centro de treinamento de arte marcial. E eu treino desde os 4 anos de idade, sou apaixonado por arte marcial, vim conhecendo várias artes, nunca consegui me prender a uma só. Mal sabia eu que futuramente serviria para minha profissão. E aí quando ela viu que isso aqui era um centro de treinamento profissional, com octógono, ringue, com tatame, saco, ela me trouxe aqui para conhecer. E aí eu fui o primeiro aluno cadastrado da Ti Nogueira. Eu entrei para o CT desde antes da academia ter sistema de cadastro. E quando a academia teve sistema de cadastro, o meu cadastro foi o 001. Eu comecei treinando na Ti Nogueira no boxe. Só que depois, como eu gostava, fui migrando de arte. Eu comecei a fazer o jiu-jitsu aqui no CT também. E aí eu vi que rolava o MMA. Na época eu nem sabia o que era, eu conhecia como Vale Tudo, não sabia nem que o MMA era um novo expoente aí no mundo do esporte. E aí eu comecei a treinar o MMA, porque eu pensei assim, pô, eu sei várias modalidades de luta. Se eu aprender a misturar tudo, eu acho que eu tenho uma boa chance de ir bem nisso. E aí eu experimentei o MMA, com o tempo eu fui melhorando naquilo, fui melhorando no Muay Thai, peguei faixa preta e eventualmente com um sparring que eu fiz no sábado para substituir uma pessoa, eu acabei vindo a ser convidado para ser atleta profissional da Ti Nogueira e eu tinha 18 anos de idade quando isso aconteceu. Quando eu recebi esse convite, isso foi muito importante para mim, porque é o que eu queria. Eu já almejava ser atleta profissional da Ti Nogueira. Eu lembro que eu chorei que nem um bebê aqui na porta do CT, liguei pro pai e pra mãe, eu fui convidado para ser atleta profissional, acontece isso. E o Anderson Silva estava no dia que eu fui convidado para ser atleta. Inclusive, quando eu estava treinando com um menino que era profissional, eu ouvi uma voz me guiando de fora do octógono, como se estivesse no meu corner, e eu não reconhecia a voz. E aí de dentro do combate ali da hora do sparring, quando eu olhei para fora para ver quem era o Anderson Silva no meu corner, que é o atleta que é a minha referência. Então assim, foi um dia muito, muito marcante para mim. Ver ele no meu corner me orientando, e aí veio o convite profissional por intermédio daquela conversa entre o Anderson Silva e o meu mestre. Então assim, foi um dia que me marcou muito. E aí depois disso eu fiz uma, entre aspas, besteira, mas que acabou dando certo, eu não recomendo as pessoas fazerem isso. Eu fui na minha faculdade, eu tranquei a minha faculdade sem os meus pais saberem. Na época eu tinha 18 anos de idade, não tinha a menor condição de me sustentar, eu devia toda a satisfação para eles, ainda devo, não esqueço disso. Mas na época mais ainda. E eu simplesmente fui lá, tranquei a faculdade escondido e quando eles viram já era tarde demais. E quando eu digo tarde demais, não é porque não tinha volta, sempre tem. Pai e mãe têm autoridade sobre o filho, eu respeito isso. Mas eles viram o quão sério eu estava levando o treino. Eles viram que aquilo ali era de verdade para mim, não seria um fogo de palha. E, graças a Deus, deu certo, estou aqui até hoje. Foi muito legal poder frequentar o treino, onde eu via muitos dos meus ídolos dentro de um lugar só. Isso era assim, incrível pra mim, era inacreditável que eu tava frequentando assim, o mesmo nicho, o mesmo ciclo que essas pessoas. Ver o Rogério, ver o Rodrigo, ver o Anderson, o próprio Alex Silva, eu já acompanhava ele no Jungle. Quando eu vi ele com o cinturão do Jungle, eu lembro que ele foi a pessoa que eu vi com o cinturão que eu falei, esse vai ser o meu primeiro cinturão. Eu sabia daquilo. E eu lembro numa conversa com ele na casa dele, que eu tava com o cinturão dele na mão, eu cheguei a falar pra ele, eu não vou ter um só desse aqui não, eu vou ter 2, eu vou ser o primeiro campeão em 2 categorias desse evento. Eu lembro de eu falando isso. O Rodrigo e o Rogério, eles foram esse norte por muito tempo pra mim, na luta, junto com o Anderson Silva e algumas outras referências que eu tinha no MMA nacional e internacional. Eles já deixaram um legado pra Ti Nogueira, que é um lema que a gente tem aqui, que é o Never Quit. Então assim, quando um atleta da Ti Nogueira vai lá pra fora pra lutar, a gente já colocou isso na veia deles aqui dentro. A maneira que eu vejo o Never Quit sendo implementado aqui no CT, pra mim é uma grande analogia à vida, porque é o seguinte, muitas vezes a gente se depara com uma situação difícil na nossa vida e a gente, aqueles que acreditam e até mesmo aqueles que não acreditam, acabam pedindo a uma força maior para mudar a situação da nossa vida para que a gente pare de passar por aquele desconforto. Só que na minha visão, pelo que eu aprendi com a minha vida, o desconforto em si já é o clamor da força maior à nossa mudança. Então não adianta a gente entrar numa situação onde o nosso estágio de conforto, né, a nossa zona de conforto é perturbada e a gente pede para que a situação mude. O que tem que mudar é interior a nós e o exterior vai se tornar um reflexo. Isso eu não vejo só aqui dentro do CT. Isso é uma grande parábola, porque a vida ela se apresenta dessa forma. Então, Never Quit dentro do CT e Never Quit na vida também. Eu tenho um irmão, que o nome dele é Lucas, é Jonas e Lucas, né? E ele veio de forma inesperada
E aí eu lembro de eu pequenininho, né? Eu tinha 6 anos. E aí minha mãe chegou pra mim e perguntou se eu queria um irmãozinho. E eu falei que eu queria um irmãozinho sim, que seria legal. Eu tenho uma relação extremamente saudável com meu irmão, extremamente sadia. A gente faz muito bem desde sempre. Poucas vezes na vida a gente teve assim um arranca-rabo, uma discussão, mas no final das contas aquilo se provou vir pro melhor. Aqui na Tinogueira não é incomum a gente ouvir que a gente é família, a gente é irmão. Isso é bem normal aqui dentro da Tinogueira e a gente propaga esse sentimento. Isso não é algo que se dá apenas pela fala, isso se comprova aqui dentro com a ação. Quando um passa um aperto, todo mundo estende a mão. Quando alguém não tá legal, a gente vai sempre dar aquele auxílio, aquele amparo. Inclusive o Rodrigo e o Rogério. Se vocês aí pensam que eles passam virando o rosto pra gente aqui dentro do CT, é o contrário, eles são os primeiros a dar o exemplo. Eu fiquei muito de cara com a personalidade deles. Eu me espantei bastante aqui dentro do CT com o quanto eles treinavam, mas eu me espantei mais ainda com a pessoa que eles são. Rodrigo e Rogério, não tem como não tirar o chapéu para vocês por todo o exemplo em todos os campos que vocês dão para a família Tinogueira. Eu hoje em dia, eu voltei para o MMA, eu estou no evento Future FC, eu consegui... Ainda bem, graças à minha equipe, graças às pessoas que me encheram o saco para eu não parar de lutar. E óbvio, acima de tudo, graças a Deus também, que me conduziu com muito amor, com muita paciência. Eu voltei pro evento, voltei pro mundo do MMA e eu consegui um nocautaço na minha última luta, que me colocou assim, embaixo dos holofotes de novo. E o dono do evento já tá falando em uma futura disputa de cinturão no final desse ano mesmo. Então assim, é provável que até o final do ano vocês me vejam disputando o cinturão do Future MMA. Eu passei por algumas coisas na minha vida que me levaram a mudar. Eu percebi o quanto eu não tinha paciência, o quanto eu não tinha presença, digamos assim, o quanto eu não via as coisas que estavam diante dos meus olhos. Se a situação não era a que eu esperava, a que eu queria, eu virava o rosto para ela e não aceitava ela. E assim como eu disse sobre o lema do Never Quit aqui do CT, a gente tem que observar as situações da nossa vida para que a gente possa ser transformado, porque senão a gente acaba tomando o caminho da dor e não o caminho do sabor, né? Então, eu saí de uma zona escura, eu saí de um ponto onde eu já não estava mais conseguindo me olhar no espelho na minha vida, e isso não é uma figura de linguagem. Chegou um ponto onde eu reconheci o quão desonesto eu era, eu reconheci o quão mentiroso eu era, o quão egoísta eu era principalmente. E realmente chegou um ponto na minha vida onde olhar para minha imagem no espelho se tornou algo doloroso. Eu repito, isso não é uma forma de falar, isso não é uma forma ilustrativa. Eu olhava para mim no espelho e eu sentia desgosto da pessoa que eu via no espelho. E aquilo me botou num ciclo de preguiça e de depressão, porque eu pensava na quantidade de energia que eu ia ter que gastar para transformar a pessoa que eu percebi que eu era para a pessoa que eu achava que eu era, que na verdade é quem eu queria ser, né? E a gente, através do ego, a gente está sempre tentando demonstrar que a gente é essa pessoa aqui, ao invés de reconhecer que a gente está aqui. E foi através da percepção do poder da vulnerabilidade que eu comecei esse período de transição. Eu comecei a realmente me abrir para os outros e demonstrar as minhas fragilidades. E com isso eu fui podendo percebê-las de forma verdadeira e trabalhá-las. E foi por isso que eu troquei de apelido, foi por isso que eu deixei de ser o Speed, que era na verdade um apelido puramente egóico, porque eu queria dizer que era mais rápido que todo mundo aqui no CT, eu adorava chamar a atenção por esse aspecto, adorava quando me chamavam de Speed, porque aquilo era o meu ego sendo alimentado. E foi por isso que eu adotei o Shiva, e ele é justamente o transformador. E foi isso que marcou a minha vida.